Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Quero me apresentar para vocês. Meu nome é Vitor, eu sou casado com a Tereza. Eu tenho, desde 1993, tenho praticamente 25 anos de caminhada dentro da renovação carismática, dentro da igreja, trabalhando em grupos de oração, trabalhando com casais. Nós somos de Londrina, eu, a Tereza, nós temos 2 filhas. E nós mudamos para Maringá fazem 2 anos, obrigado Paulo, 2 anos e meio a trabalho. Começamos a participar do Raio de Luz no ano passado. E aí, pelo chamado de Deus, através da própria coordenação, nós fomos escolhidos para começar o trabalho, recomeçar o trabalho com o Ministério das Famílias, aqui no Grupo Raio de Luz. Então é uma grande alegria estar aqui hoje à noite, partilhando um pouco da Palavra de Deus, partilhando um pouco do que Jesus, do que o Espírito Santo, do que Maria tem feito nas nossas vidas e aqui no Grupo Raio de Luz. Quero também saudar você que nos assiste pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus esteja com você e que você abra o seu coração, assim como todos nós aqui, é um convite a nós abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo possa agir na nossa vida nessa noite e nos fazer nascer de novo. Bom, pessoal, vamos lá. Domingo passado, domingo agora, no começo dessa semana, a igreja celebrou Pentecostes. Todo mundo, imagino, deve ter ido à missa, deve ter pedido o Espírito Santo e deve ter percebido que na solenidade de Pentecostes é celebrado, nós mais uma vez experimentamos o envio do Espírito Santo nas nossas vidas. E a igreja todos os anos celebra Pentecostes, certo? Essa festa, ela está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, não precisa abrir, está narrado, é o surgimento da igreja, é o cumprimento da promessa de Jesus, do envio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, como nós vemos no texto de Atos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 4, o Espírito Santo dá vida nova aos apóstolos, para que eles sejam testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e anunciem o reino de Deus, anunciem a boa nova. Então é o surgimento da igreja, é o grande impulso, é a igreja que sai do esconderijo e vai para o mundo. E então é o cumprimento da promessa. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, como está narrado em Atos dos Apóstolos. Essa festa, para quem não sabe, e é bom nós entendermos isso, ela não é a primeira vez, não foi a primeira vez que aconteceu em Pentecostes, como está narrado em Atos dos Apóstolos. A festa de Pentecostes, a solenidade, ela já existia. No Antigo Testamento, só para a gente contextualizar, já era celebrado, existiam 3 festas, no Antigo Testamento do povo de Deus, que o próprio Deus havia instituído. Era a Páscoa, certo? Pentecostes
e uma outra festa chamada Festa dos Tabernáculos. Nós vamos nos ater por um momento sobre essa festa de Pentecostes. Vamos entender o que ela era no Antigo Testamento e vamos entender o que ela passou a ser no Novo Testamento, dali para frente, no surgimento da igreja. Então vamos lá, era uma festa anual, como é Pentecostes, uma festa que era celebrada uma vez por ano, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Olha só, como é hoje, 50 dias, Pentecostes acontece, 50 dias depois da Páscoa, acontece Pentecostes, como é hoje. Era chamada a festa da colheita, ou a festa dos frutos, dos primeiros frutos, os frutos dos dons da terra. E por volta do século 4 antes de Cristo, isso nós estamos falando lá no livro do Êxodo. Então, logo depois que o povo sai da escravidão do Egito, Deus institui essas festas e eles já começaram a celebrar a Páscoa e a solenidade da festa da colheita. Era assim que ela era chamada. Então eles apresentavam os frutos da colheita para Deus. Era isso que era a festa de Pentecostes, ou festa da colheita. Somente 4 séculos antes da vinda de Cristo é que ela passou a ser chamada Pentecostes. E aí é em grego, que quer dizer 50º, ou seja, o 50º dia depois da Páscoa. Só que perceba, e aí ela passou a ser também, depois dessa mudança, a festa judaica realizada para recordar o dia em que Moisés subiu ao Monte Sinai e Deus entregou a ele as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos e toda a lei, como os ensinamentos ao povo de Israel. Então, do século 4 400 anos antes de Cristo, a festa da colheita passou a ser Pentecostes e passou a ser essa celebração, a entrega, a antiga aliança, a entrega das tábuas da lei. Certo? Então, onde está o Espírito Santo em Pentecostes no Antigo Testamento? Não sei se você percebeu, mas eu não falei nada do Espírito Santo na festa de Pentecostes no Antigo Testamento. Pelo contrário, era o povo, aqueles que acreditavam em Deus, que ofereciam os frutos. Os primeiros frutos, existia um feixe que você tinha que ofertar, não podia comparecer no templo sem oferta, e eram oferecidos também sacrifícios. E olha só que interessante, 12 animais eram sacrificados no dia de Pentecostes, 8 cordeiros, um bode, um bezerro, e tinha todo o ritual da libação que fazia parte na época das solenidades. A própria Páscoa tinha o sacrifício do cordeiro. Então, só para nós entendermos, o Espírito Santo, ele não participava, ele não era vinculado a Pentecostes. Não, ele não era. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era de outra forma. Ele estava presente. O Espírito Santo está presente desde a criação do mundo. Se você pegar em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, está lá: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele está presente no Antigo Testamento desde o primeiro versículo, porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus, e ele está presente desde a criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que ele se revela nos seus devidos tempos e momentos. Então vamos lá. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de uma forma diferente. Como é que isto acontecia? E eu vou falar, você vai se recordando. Ele se manifestava, ou ele se apossava, ou era enviado, ou ele ungia, certo? Algumas pessoas escolhidas por Deus. Profetas, como você vê no Antigo Testamento. Os profetas. Ele ungia alguns reis, alguns juízes ou alguns sacerdotes. Então era para algumas pessoas escolhidas por Deus, e o Espírito de Deus era enviado sobre essas pessoas. Então ele se manifestava na vida dessas pessoas por um determinado tempo,
certo? E aí, quando tinha se concluído aquela missão, tinha cessado aquele tempo, ele era retirado. Aparentemente cessava-se a manifestação do Espírito Santo. Então ele não era comum, ele não era derramado a todas as pessoas, a todos os que acreditavam em Deus, a todo o povo de Deus. Não, ele era para algumas pessoas, para um propósito que Deus escolhia. Os reis, os profetas, o rei Davi, os profetas que nós vemos, Ezequiel, Elias, eles foram ungidos. Existia o óleo da unção, os reis eram ungidos. Inclusive, eu só não me recordo qual rei, mas há um rei que, se não me engano é Saul, ele pecou, ele não fez a vontade de Deus, aquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele não fez. O profeta foi lá, retirou a unção, tirou o óleo, e ele perdeu a unção do Espírito de Deus. Então era assim que acontecia, conforme o plano de Deus, conforme a vontade de Deus e conforme o propósito de Deus. E aí nós percebemos que, chegado o tempo do Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição, e aí nós percebemos que no primeiro Pentecostes, logo após, nos 50 dias da Páscoa de Jesus Cristo, da sua ressurreição, o que é que acontece? O Espírito Santo é derramado, é enviado, como dizem Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Então, nesse dia, Deus escolheu Pentecostes para daí para frente manifestar ao mundo e a todos nós o derramamento permanente do Espírito Santo. Aquilo que era destinado para poucos passa a ser para todos os que crerem. Como diz São Pedro logo depois, quando derramado o Espírito Santo, São Pedro faz um discurso, converte 5.000 pessoas, 5.000 homens, é até pitoresco, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Até abro um parênteses, se fosse hoje, ia dar 1.000 homens, e se você fosse contar as mulheres, ia dar 10.000 mulheres, que vocês mulheres estão de parabéns. Vocês buscam muito mais, com muito mais facilidade, e se abrem ao Espírito de Deus. E nós homens precisamos de um chacoalhão, precisamos de mais firmeza, precisamos buscar mais a presença de Deus e o Espírito de Deus. Mas naquela época a contagem foi feita assim. E aí Pedro diz, a promessa é para todos os que crerem, todos os que de longe ouvirem a boa nova, e o Espírito Santo é derramado. Há relatos no Atos dos Apóstolos, aonde Pedro, ou o apóstolo, estava pregando e o Espírito Santo, diz a palavra, caiu sobre a pessoa. Você imagina, você está conversando e pregando porque Jesus veio para te salvar, Ele é o Salvador, Ele morreu, Ele ressuscitou, e a pessoa começa ali a rezar, a orar em línguas, e acontece uma manifestação do Espírito de Deus sendo derramado sobre essa pessoa. No Antigo Testamento não era assim. E no Novo Testamento, Deus escolheu Pentecostes para marcar esse tempo, para marcar o surgimento da igreja a partir de Pentecostes. Então o Espírito Santo é quem confirma e realiza a evangelização, é o cumprimento da promessa que Jesus disse. E aí, como o Sabiá falou, eu tinha até marcado aqui, os apóstolos estavam dentro da sala do cenáculo há 50 dias, 3 anos que eles viveram com Jesus, vendo, aprendendo, evangelizando, vendo tudo que Jesus fazia para eles poderem fazer. Aí Jesus é morto, é crucificado, morto, e ressuscita. Como você imagina que estava o coração dos apóstolos? Para pensar. Como você imagina um projeto? Você largou tudo. Trabalhou 3 anos com alguém. No final do terceiro, no meio do terceiro ano, ela morre, ela some, ela desaparece. Como fica o seu coração? Como fica a sua vida? Como fica os seus planos? Eles estavam, gente, arrasados.
mortos-vivos, amedrontados, estavam trancafiados. Acho que a melhor coisa que eles receberam de Jesus foi quando, logo depois da ressurreição, Jesus disse para eles: fiquem trancados, não saiam de Jerusalém. Opa, beleza, isso aí vai ser fácil, isso aí está dentro do que nós queremos, vamos ficar escondido aqui. Porque se Jesus, que era o líder, foi morto e crucificado, imagina o que se passava na cabeça deles. Imagina o que eles vão fazer comigo, né? Que sou discípulo, que sou apóstolo. Jesus era Deus, eu sou um apóstolo. Eu não tenho o poder, eu não sou Deus como era Jesus Cristo. Então o medo, assim, todo tipo de terror, de falta de fé, de desesperança estava habitando o coração dos apóstolos. E quando acontece Pentecostes, acontece algo maravilhoso. Os apóstolos nascem de novo. Eles nascem de novo. Como é que alguém que está lá dentro de uma sala, vamos supor que aqui é a catedral, vamos fechar tudo, nós estamos aqui trancafiados, morrendo de medo, acontece Pentecostes, nós saímos, nós vamos para as ruas, e durante a festa de Pentecostes, que já acontecia, por isso eu contei, Jerusalém estava abarrotada de gente, porque todo o povo que ia celebrar a Páscoa e a festa da colheita, ou Pentecostes, já chamado assim, ia para Jerusalém, ia até o templo. E aí, meus irmãos, a cidade estava assim, ó, mais ou menos que nem quando tem a festa aqui, como é que chama, a festa das nações? Vira um fervo isso aqui. Aí você imagina, nós participamos de Pentecostes e ó, vazar lá para fora, e vamos evangelizar, e vamos pregar a boa nova, e as pessoas eram tocadas, e 5.000 pessoas foram tocadas. Então só tem uma explicação: os apóstolos nasceram de novo. O Espírito Santo fez os apóstolos nascerem de novo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 3. São João capítulo 3, versículos de 3 a 8. Amém? Posso ler? Quem achou, acompanha. Quem não achou, quem está sem Bíblia, deve trazer a Bíblia. Gente, tragam a palavra de Deus. Leia, anote, risque, rabisque. Anote aquilo que Deus está falando para você através dessa passagem. Mas traga, não deixa lá na sua casa empoeirando não. Por favor. Então vamos lá, no capítulo 3, no versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu. Aqui é uma conversa com Nicodemos, era um doutor da lei. Em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim também todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Eu vou frisar bem esse versículo 7. É necessário para vós nascer do alto. O que era necessário para os apóstolos? Amedrontados, escondidos, frágeis, fracos, querendo abandonar tudo. Esse Jesus nos enganou, morreu, está aí ressuscitado, está vindo dizer que vai nos dar força, mas faz 50 dias que nós estamos aqui e nada, e nós não podemos pôr o pé para fora, que eles vão nos matar, nos apedrejar, nos crucificar. Somente quando nós nascemos do alto, quando nós nascemos do Espírito Santo, é que a nossa vida se transforma, é que nós acreditamos realmente
que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, que o Espírito Santo é que nos dá força. Quando acontece o que aconteceu com os apóstolos, essa grande efusão, esse grande derramamento, esse Espírito Santo que vem, que batiza, eles foram batizados no Espírito Santo, não batizados no sentido do batismo, o sacramento do batismo, não é isso, é batizado, mergulhado, totalmente cheios, eles ficaram cheios do Espírito Santo, transbordando. O que é que aconteceu? Eles receberam uma vida nova, eles mudaram, o seu coração foi mudado, foi transformado, eles nasceram do alto. É necessário, como Jesus diz, nascer do alto, nascer do Espírito Santo. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que sabia toda a lei, era letrado, era um doutor da lei, ele ensinava no templo. E ele não sabia disso, por isso Jesus diz a ele: ora, é necessário. Quer dizer, tudo que você sabe é bom, é importante, é necessário, é bom, mas é necessário nascer do alto. Isso é necessário. Poucas vezes você vê Jesus dizer algo, é necessário. É quase que uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus. É preciso, é necessário. Isso depois você lendo com calma na sua casa, você vai ver que Nicodemos chega perto de Jesus e começa a florear. Nós sabemos que tu és um bom mestre e Por que eu já fui no versículo 3? Porque ali Jesus já deu no meio, já foi e disse a verdade, aquilo que ele precisava. Já era a palavra de ciência que Jesus estava recebendo. É necessário, Nicodemos, nascer do alto e nascer da água, nascer do Espírito. Pronto, era isso que Nicodemos precisava ouvir naquele momento. Não explicações, milhares de fórmulas teológicas. Não, Nicodemos precisava saber que é necessário experimentar uma transformação, que nascer do alto é ter uma experiência do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. É isso que transforma. Então nós precisamos viver também esse Espírito Santo, essa transformação. Quando ele diz aqui, quando Jesus diz, é necessário para vós, Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você. A palavra de Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem é Nicodemos hoje nessa passagem? Sou eu, sou você. É você, Tiago, é você, Carlos, é você, Cláudio, é você, Fernando, é você, Flávio, é você, Juliana, sou eu, Vitor, somos nós. Somos nós. Somos nós que ficamos floreando, enrolando e não deixamos que o Espírito Santo nos faça novos. Não deixamos. Nos apegamos aos nossos medos, aos nossos conhecimentos, a tudo aquilo que nós já vivemos, aprendemos. Eu não sei se você está vindo hoje pela primeira vez, ou se você tem 25 anos, 20, 10, 1 ano, 40 anos de caminhada. A palavra de Deus é para todos nós. É necessário nascer de novo. Nós precisamos viver a experiência do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. Nós precisamos que esse Espírito Santo que nós já recebemos, você sabia disso, nós já recebemos o Espírito Santo, não é verdade? Quando foi? Não existe. No nosso batismo, é isso que vocês estão dizendo? Sim, quando nós somos batizados, quando nós recebemos o sacramento do batismo, o Espírito Santo é enviado sobre nós. Só que o que acontece, meus irmãos? Que foi o que aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com muitos de vocês, ou com quase todo mundo. Ele fica esquecido. Ele fica lá guardadinho no cantinho dele, nós não deixamos o Espírito Santo agir. Nós nem somos muitas vezes estimulados, nós somos batizados quando nós somos nenéns ainda, então nós não temos consciência, nós precisamos que os nossos padrinhos, que os nossos pais nos eduquem na fé, e infelizmente nós falhamos e falhamos muito nisso, e nós não propiciamos que esse Espírito Santo vá sendo reavivado, e ele vá agindo de forma viva, como uma pessoa que ele é, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí ele fica esquecido.
Então, no batismo do Espírito Santo, na efusão do Espírito Santo, o Espírito Santo é então reavivado. O sentido da palavra efusão, que eu gosto muito de usar, é muito claro. Efusão quer dizer derramamento, um grande derramamento líquido. O Espírito Santo é água viva. Efusão é permitir, é pedir, é clamar a Ele que Ele faça esse derramamento na nossa vida, no nosso coração, que Ele alcance todas as áreas da nossa vida. E outra coisa muito interessante, se você for olhar no dicionário, um dos sentidos da palavra efusão, em geologia, quem é dessa área, geologia, geografia, pode ser até que saiba. Sabe o que quer dizer efusão? Nessa área, derramamento de lava, lava do vulcão. Existe alguma coisa que detém a lava? Você conhece algo assim no mundo inteiro? Aqui nesse mundo que nós vivemos, então vamos fazer um muro de concreto, vai segurar, a lava não vai chegar nas casas. Olha o que está acontecendo no Havaí. Já tem, o pessoal está indo embora de lá, já tem uma área próxima ao vulcão, porque está destruindo casa, e a lava não tem o que segura. Então a efusão, meus irmãos, tem que ser como esse derramamento de lava, mas tem que ser o derramamento do Espírito Santo no nosso coração, que alcance tudo. E aí o que vai acontecer? Ele vai nos transformar, o Espírito Santo vai nos conduzir, o Espírito Santo vai fazer de nós pessoas novas. Esse derramamento, essa efusão, o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado, nos convence a respeito da ressurreição de Jesus, do amor de Deus, nos faz experimentar o amor de Deus. Ele nos vivifica, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele grava em nós, Ele dá um gosto. Muitos já experimentaram isso. Eu ia eu fiz catequese, crisma e sumi da igreja. Quando eu fiz a minha experiência de oração em 1993, gente do céu, eu mudei, eu nasci de novo. Eu nem ia mais na igreja. Daquele domingo, sexta, sábado, domingo, daquele domingo em diante, eu dava um jeito de sair do trabalho e ia para a missa. Eu tinha vontade, eu tinha anseio, eu queria conhecer a Bíblia. Eu comecei a ler o Novo Testamento, e em um mês eu tinha lido os 4 evangelhos, e eu ia na missa, eu tinha vontade de me confessar, mas eu nem sabia o que ia falar para o padre. Eu chegava lá e padre, eu quero me confessar, porque eu quero buscar a Deus, e eu pequei, e eu, contava lá a minha vida para o padre, e o padre, não sei se entendia ou não, mas me dava a absolvição, e aquilo foi transformando a minha vida. Eu tinha 18 anos, e foi uma transformação completa. Abandonei tudo que eu vivia, eu larguei amigos, tudo que eu fazia que não era nada de alguém que caminha com Deus. Eu larguei tudo aquilo, eu passei a viver uma vida nova. Não estou dizendo para você sair daqui e largar tudo que você faz, não é isso. Mas a experiência do batismo no Espírito Santo e dessa efusão é como lava que realmente queima o seu coração, gera uma vida nova em você, e aí nós nascemos de novo. Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos transforma, nos dá um ânimo novo. Meu irmão, talvez você venha no grupo já faz tempo até, e percebe que parece que patina, parece que a coisa não vai, e reza, e pede ajuda. O que falta muitas vezes para nós é nós nos abrirmos a essa efusão e constantemente nos deixarmos transformar pelo Espírito Santo, constantemente sermos renovados, sermos transformados. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e permanece conosco. É bom nós entendermos isso. Os Atos dos Apóstolos e o Novo Testamento, pode-se dizer
que é o Evangelho do Espírito Santo. Porque eram os apóstolos agindo, mas agindo pelo poder do Espírito Santo. Evangelizando, curando, transformando, anunciando, realizando milagres pelo poder do Espírito Santo. Até hoje, esse Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que nós recebemos no batismo, e é o mesmo Espírito Santo que nos transforma, que nos renova, que quer nos dar a vida nova. É o mesmo, não tem diferença daquele Espírito Santo que os apóstolos receberam, que ungiu Pedro, que evangelizou Pedro, que era um pescador, que não tinha conhecimento, mas que ficou 3 anos com Jesus, que aprendeu e que foi impulsionado, inspirado, recebeu toda a unção do Espírito Santo. Esse Espírito Santo quer hoje, na minha vida, na sua vida, quer fazer com que a gente verdadeiramente nasça de novo. É necessário, e pelo Espírito Santo que está conosco, é possível. Somente, aliás, somente nascendo de novo é que nós seremos cristãos, é que nós teremos força para perseverar. Somente pelo poder e pela ação do Espírito Santo nós podemos proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Somente nos abrindo, somente experimentando o Espírito Santo transformando o nosso coração, nós vamos viver uma vida nova. O Espírito Santo revigora, o Espírito Santo nos dá ânimo novo, o Espírito Santo nos dá vontade de rezar, vontade de caminhar. O Espírito Santo nos dá amor pela igreja, amor pelos sacramentos, amor pelos irmãos. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que age e que quer agir. Só que nós nos esquecemos. Durante o quanto eu preparava, rezava e buscava ouvir o que Deus queria para essa pregação, Deus me colocou uma palavra de ciência, que é até difícil de falar ela, mas olha só. Ele colocou a palavra geyser, também de geografia, geyser. O que é isso? Quem é da área de geografia e geologia vai saber do que eu estou falando. O geyser eu fui pesquisar para entender. Eu sabia mais ou menos o que era, mas vamos lá. O geyser é um jato intermitente de água quente que irrompe do solo em regiões vulcânicas, ou ele tem que estar relacionado ao vulcão. De novo, lava. É uma fonte quente, cuja atividade se caracteriza pela projeção no espaço para cima, com intervalos regulares de jatos de água a 90 graus. Intermitente. Não para nunca. Se você for nos Estados Unidos, só tem mil, não passa de 1000 geyseres no mundo inteiro. Tem um parque nos Estados Unidos que concentra 500. Depois tem no Chile, tem na Nova Zelândia, tem na Austrália e tal. Em todos eles é o mesmo fenômeno. Precisa ter uma fonte inesgotável de água, precisa ter rocha vulcânica ou lava para gerar esse aquecimento, e o geyser é uma fissura na rocha, tamanha força da água e do calor. Então aquela lava aquece aquela água que está no subsolo, que está o tempo todo fluindo. Pela fissura, de tempo em tempo, quando ela atinge a temperatura, ela dispara um jato fortíssimo, que vai em alguns lugares até, acho que quase 100 metros de altura, ou a vários metros, 10 metros de altura. Ele irrompe do solo. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra para mim, e Deus colocou muito claro que essa figura do geyser é para nos mostrar como é que tem que ser a efusão do Espírito Santo, como é que tem que ser a nossa intimidade com o Espírito Santo.
Toda semana você pode vir aqui no grupo e experimentar esse geyser do Espírito Santo. Só que não precisa parar por aqui. Você pode fazer isso na sua casa. O Espírito Santo está com você todos os dias. O próprio Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias. Onde está o Espírito Santo, está Jesus Cristo, está o nosso Deus. Porque a Santíssima Trindade nunca age isolada. Nunca age. Onde está Jesus, está o Espírito Santo, e quem vê Jesus, vê o Pai. Então, Jesus age pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela Jesus Cristo e nos faz experimentar o amor do Pai. Então é preciso que nós tenhamos essa sede e que nós busquemos todos os dias deixar esse Espírito Santo, que é água viva. Olha que coisa maravilhosa que Deus mostra. Deus nos ensina com a natureza, com a própria criação de Deus. Deus nos mostra esse fenômeno aí do geyser. Ele não termina. Eles têm milhares, você vai lá ver nos vulcões, ele não termina, ele não para. Existe um deles que é um dos mais famosos. Você cronometra o tempo. Ele acontece o jato. Aí você marca o tempo, vai acontecer dali tantos minutos. Deu lá. Aí você marca. Ele acontece permanentemente, intermitentemente, sem que alguém fique lá regulando a temperatura, mexendo. Não tem mãos humanas. O Espírito Santo não tem mãos humanas. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Ele quem age. É Ele quem nos confirma a verdade da salvação. Por isso nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo que está em nosso coração realmente aconteça, faça uma efusão, transforme o nosso coração, que Ele nos dê um novo coração, que Ele transforme a nossa vida, a nossa caminhada, que nós deixemos de ser mornos, frios, que Ele vença toda tibieza, que você que caminha e parece que o seu coração continua frio, deixe o Espírito Santo inflamar o seu coração. É Ele que reinflama, é Ele que é o Paráclito, o Consolador, o poder do alto. Quando o anjo chega e anuncia para Maria, ele diz: o poder do Altíssimo. O Espírito Santo é o poder de Deus, que é derramado sobre os nossos corações, que é para nos fazer perseverarmos, buscarmos, para alcançarmos o reino de Deus, como Jesus disse. Mas nós temos que querer. Meu irmão, do fundo do meu coração eu te pergunto: você quer? Você deseja? Você tem sede de experimentar o Espírito Santo? Vocês acreditam que isso pode ser sempre? Você acredita que é uma vez só? Você se contenta com uma vez, uma experiência, ou com um pouquinho? Nós vemos profetas que no Antigo Testamento, o que é que eles pediam para Deus? Uma porção dobrada. E muitas vezes a nossa oração, eu vou te falar, hein, meus irmãos, é mais uma lamuriação do que uma oração. Até isso o Espírito Santo vem em nosso socorro, prova que a nossa oração é fraca. Ele ora em nós, como diz lá na carta aos Romanos, Ele intercede por nós. É Ele quem nos ensina a rezar. Meus irmãos, sem o Espírito de Deus vivo, transformando a nossa vida, nós não vamos conseguir perseverar. É uma constatação. Eu sou testemunha disso. Como eu falei para vocês, eu fui criado na igreja, eu fui coroinha. E quando eu recebi o sacramento do crisma, foi o sacramento do tchau. Quando é que eu fui voltar? Quando eu precisei me abrir ao Espírito Santo. Quando eu deixei Ele transformar. Quando eu percebi que a sede do meu coração era muito maior. E eu precisava de vida. E o Espírito Santo
é o Espírito que dá a vida. Em nenhum outro Espírito, em nenhum outro lugar você vai encontrar isso, meu irmão. Somente no Espírito Santo. Vamos ficar em pé. E eu peço que você primeiro feche os seus olhos, respira fundo, que realmente essas palavras, que isso alcance o seu coração agora. Que você perceba aí no seu coração a sede que existe, o desejo, a necessidade, o quanto nós precisamos do Espírito Santo, o quanto hoje o nosso coração necessita ser transformado, ser reavivado, o quanto o nosso coração precisa que o Espírito Santo seja derramado como essa lava, derramado como essa água quente, essa água viva, que brota, que tem o poder de romper a rocha, que pode transformar o nosso coração. E mais, o Espírito Santo tem o poder de nos dar um novo coração. O Espírito Santo tem o poder de tirar o nosso coração de pedra, como diz no livro de Ezequiel, e nos dar um coração de carne, e lavar-nos, e derramar sobre nós água pura, e nós sermos purificados de todas as nossas impurezas e de todos os nossos ídolos, tudo aquilo que nós colocamos no lugar do Espírito Santo, e que abafa e que sufoca o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo quer nos dar nessa noite um coração de carne em lugar do coração de pedra que está no nosso peito. O Espírito Santo quer pôr em nós, quer que nós sejamos novos, Ele quer habitar em nosso coração, e Ele quer fazer com que o nosso coração tenha Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, e seja pleno do amor de Deus. Vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Mais uma vez, vem louvar. Vem louvar, Encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. E agora você vai, durante 1 minuto, você vai agora com as mãos levantadas, sem baixar, vou marcar aqui. Você vai colocar o teu coração inteiramente em Deus, e você vai dizer em 1 minuto palavras de louvor. Você vai dizer: obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado pelo teu Espírito Santo que age em mim. Obrigado porque a tua graça está alcançando a minha casa. Obrigado porque a tua graça está alcançando meu marido. Obrigado porque a tua graça está alcançando meu filho. Obrigado porque a tua graça está alcançando a minha história, porque a tua graça está alcançando o meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu não me esqueces, porque tu não me abandonas, porque tu és misericórdia, porque tu perdoas as minhas misérias, porque o Senhor não desiste da minha família. Mesmo quando eu penso em desistir, o Senhor não deixa que eu desista. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és maior do que todas as coisas. E agora, para terminar, você vai dizer para o Senhor: eu te amo, Senhor. Fala para Jesus, fala para o Espírito Santo: eu te amo, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. O meu coração é teu, Senhor.
A minha vida te pertence, a minha família te pertence, meu passado e presente e futuro te pertence. Obrigado, Senhor. E agora você vai dar um grande abraço em uma pessoa que está do seu lado, cheio de Deus, e vai dizer: Deus está neste lugar, Deus está nesse grupo de oração. É o Senhor que age no meio de nós. Bendito seja o Senhor.